Saulo perseguia Jesus. Saulo perseguia aqueles que tinham o Espírito Santo. Saulo perseguia somente aqueles que tinham Jesus e o Espírito Santo. É Atos 8. E Saulo aprovou a morte de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo que fazia muitos milagres em nome de Jesus. Estevão era cheio do Espírito Santo. Foi escolhido por Jesus. Pregava o Evangelho e era cheio de dons e fazia maravilhas com esses dons. E Saulo perseguia as pessoas que tinham dom. E Saulo perseguia as pessoas que tinham o Espírito Santo. E Saulo perseguia o próprio Jesus. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então vamos deixar aqui primeiro uma coisa muito clara. Para você dizer que a pessoa é Saulo, você primeiro tem que entender uma coisa. Saulo era religioso. Saulo era fariseu. Saulo fazia parte dos fariseus, dos religiosos. Então, a partir do momento que você diz que uma pessoa é Saulo, tenha certeza de que essa pessoa não tem o Espírito Santo. Uma pessoa, para ser Saulo, ela não tem o Espírito Santo. Ela não conhece Jesus, pois Saulo não conhecia Jesus. Saulo não conhecia Jesus, perseguia Jesus, perseguia o Espírito Santo, porque ele não conhecia Jesus e não conhecia o Espírito Santo. Então, toda vez que você for chamar alguém de Saulo, preste muita atenção no que você está falando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que segue Jesus, essa pessoa não é Saulo. Saulo é um espírito de religiosidade. Saulo é um espírito de fariseu. Saulo é um espírito que habita nos religiosos, que não tem o Espírito Santo, que não tem Jesus, que só falam da lei, que vivem debaixo de condenação, vivem debaixo da lei. O Evangelho da Graça não é para fariseus e religiosos. O Evangelho da Graça é para aqueles que se arrependem, para aqueles que amam os milagres de Jesus, para aqueles que amam as maravilhas, os dons. Se você é fariseu religioso, você odeia o Espírito Santo, você odeia Jesus. Você só aceita a lei de Moisés, você só aceita o Velho Testamento. Se você é uma pessoa que não aceita o Evangelho da cruz, de Jesus, do Espírito Santo, que você persegue os profetas, você persegue as pessoas cheias do Espírito Santo, então você é um espírito de Saulo. O espírito de Saulo perseguia Jesus, perseguia as pessoas cheias do Espírito Santo, como Estevão. Ele não só perseguia, como prendia e matava. Então, toda pessoa que é Saulo, ela persegue cristão verdadeiro, ela persegue profetas, ela persegue quem faz maravilhas com o poder de Deus, quem tem unção, ela persegue quem tem os dons. Todo Saulo persegue quem tem os dons, quem tem o Espírito Santo, quem é salvo, como Estevão era salvo. Mas se você é um religioso, é um fariseu, não recebeu o Espírito Santo, não crê nas maravilhas, não crê nos milagres, não crê no Espírito Santo, você é um Saulo. Você que é sim um Saulo, persegue cristão verdadeiro, persegue o Espírito Santo, persegue os profetas. Então, ser cheio do Espírito Santo não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ser cheio do Espírito Santo não é ir frequentar nenhuma sinagoga, nenhuma congregação e denominação religiosa. Ser cheio do Espírito Santo é carregar os frutos do Espírito Santo, os 9 frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. É carregar dentro de si o amor ao próximo. Quem tem o Espírito Santo não mata ninguém. Mas quem é fariseu e religioso como Saulo, persegue, prende e mata. Mas quem é Saulo não persegue cristão falso. Quem é Saulo não persegue cristão mentiroso. Quem é Saulo não persegue religioso, não persegue fariseu. Quem é Saulo persegue aqueles que têm dom, aqueles que têm os frutos do Espírito Santo e aqueles que estão realmente pregando o Evangelho da graça.
Como é que eu faço para conhecer então um Saulo? Saulo persegue os profetas. Saulo persegue os verdadeiros apóstolos. Saulo persegue aqueles que têm o Espírito Santo, os frutos, os dons. E Saulo persegue aqueles que são cheios do Espírito Santo, que fazem com seus dons muitos milagres e maravilhas, como Estevão fazia.